O Rael Policarpo tem mais informações sobre o estado de saúde dos argentinos. Uma barbaridade isso. Boa tarde, Razinho. Obrigado, Tino. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, primeiramente, atualizando o estado de saúde do Christian Pagani, de 40 anos, e do Gabriel Gago, de 41 anos, que foram baleados nessa tentativa de assalto, aqui a pouco mais de 500 metros do local onde nós estamos, posto 4 da Barra da Tijuca. O Christian continua internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon, e o Gabriel aqui no Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ambos, de acordo com o último boletim médico, estão estáveis. A gente sempre questiona aqui essa palavra estável que vem ali naquela... na nota, né, da assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, mas nesse caso aqui a gente tem que explicar. O estável significa que eles não correm risco de morte, graças a Deus, mas por enquanto sem previsão de alta, Tino. Você falava sobre essa questão das motos, Tino. A gente já fez inúmeras reportagens de assaltos aqui na orla da praia da Barra da Tijuca. E você bem sabe que muitos desses assaltos eram de criminosos que chegavam de moto, paravam, viam a oportunidade e de forma rápida assaltavam ali as vítimas. Esse foi diferente, Tino, porque o bandido teve a tranquilidade de parar a moto aqui no calçadão e de ir até a areia para assaltar esses turistas argentinos que estavam com familiares ao lado de crianças. Então os bandidos, eles estão tão certos de que nada vai acontecer, de que não tem nenhuma fiscalização, que não tem polícia passando aqui no local, que eles conseguem parar a moto aqui no calçadão e o outro bandido descer para ir até a areia para assaltar. Infelizmente, eles foram baleados nessa tentativa de assalto, e a gente está falando tentativa de assalto porque até agora a gente não sabe se realmente levaram algum pertence desses criminosos. A gente sabe que o objetivo desses bandidos era o cordão de ouro de um dos argentinos, mas algo que poderia ser uma tragédia ainda maior, Tino, porque nós poderíamos aqui estar falando da morte de mais um turista, que infelizmente a gente tem que falar mais um, porque toda hora a gente fala que turistas vêm para o Rio de Janeiro e são baleados, não apenas aqui na Barra da Tijuca, mas em outros pontos do Rio, em cartões postais ou a caminho de alguns cartões postais. Nós poderíamos estar falando da morte desses turistas ou até mesmo de pessoas que estavam com eles. Mas graças a Deus isso não aconteceu e a gente torce para que eles se recuperem. Claro, eles vieram para o jogo hoje, entre Botafogo e Racing, que acontece no Newton Santos. Botafogo precisa reverter o placar de 2-0 da Argentina. Eles vieram para curtir esse momento em família, talvez comemorar um título internacional fora do país, mas infelizmente vão levar ali alguns traumas para casa. A gente já vai falar da situação dos outros torcedores, porque afinal de contas nós estamos bem pertinho aqui, Tino, de um dos hotéis em que muitos torcedores do Racing estão. Quem sabe a gente não consegue ouvir algum torcedor do Racing, mas antes da gente falar sobre esse jogo e até mais sobre esse assunto, vamos ouvir, Tino, uma testemunha, uma pessoa que viu, que estava no local, presenciou todo o crime. Hoje mais cedo a nossa querida colega, a repórter Priscila Xavier, veio até aqui e conseguiu essa testemunha que, pela falta de segurança, ficou com medo de se identificar. Nossa edição separou um trechinho dessa entrevista. Vamos ouvir. Eles chegaram mais ou menos, volta de umas 11 horas, meio-dia, a família pedindo caipirinha, suco, brincando. Dá uma volta de 5 horas, eles pediram mais uma caipirinha para ir embora. E eu tinha até subido já as coisas, eu estava lá em cima, só vou fazer a caipirinha para ele. Nisso parou uma moto no calçadão, desceram e só escutei o barulho, os tiros. Difícil, gente, difícil. Foi um momento de muito terror. Muito. A família, o pessoal gritando, eu não tive coragem de descer. O pessoal que mora aqui, todo mundo reclamando, que não estão aguentando mais. Não estão aguentando mais. Pois é, Tino, esse caso está sendo investigado pela DEAT, a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista. Obviamente que a gente torce para que esses bandidos sejam identificados e presos, mas diante do histórico que a gente tem, principalmente em casos semelhantes, a gente sabe que dificilmente a polícia vai chegar até esses bandidos. Até porque, Tino, isso aconteceu, olha só, bem pertinho de um dos quiosques em que foi palco ali de um dos crimes mais bárbaros dos últimos anos aqui na Barra da Tijuca, que foi o assassinato, a execução dos médicos que estavam nesse mesmo hotel onde estão alguns turistas torcedores do Racing. A gente sabe que nesse episódio dos médicos, quem
falou que seriam os bandidos que executaram os médicos foi o próprio Comando Vermelho, colocando os corpos ali perto do Rio Centro. Até hoje a gente não sabe se realmente foram aqueles bandidos, mas o Comando Vermelho, de alguma forma, solucionou o caso. Agora a gente espera que a polícia solucione esse também, porque afinal de contas são 2 turistas argentinos. A gente teve recentemente aquele secretário de turismo lá de Bariloche, que foi baleado na cabeça indo para o Cristo Redentor. São vários episódios que mancham, infelizmente, a imagem do Rio de Janeiro, que durante muito tempo foi considerado cartão postal do Brasil, ainda é, mas agora com muitas ressalvas por causa da violência, né, Tino?